paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, estamos aqui mais uma vez no canal trazendo mais um vídeo para você. Hoje eu quero conversar com você a respeito da própria Bíblia, não só da Bíblia, da mensagem que a Bíblia traz, mas da própria Bíblia em si. Você sabe que é muito importante para o ser humano ter o direcionamento da parte de Deus, e a gente consegue esse direcionamento através da palavra do Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, que é a própria Bíblia. Mas aí temos pessoas que têm muita dificuldade de ler a Bíblia por ser um livro muito extenso e com várias nuances e de difícil interpretação em alguns livros, e algumas pessoas tendem a ficar com receio de começar a ler a Bíblia. Mas hoje eu quero trazer para você 5 dicas para você começar a ler a Bíblia. Partindo do princípio que, para um cristão, para aquele que confessa a fé cristã, ler a Bíblia é essencial. Olha o que diz aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, versículo 105, é muito conhecido, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em outras traduções está: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, certo? Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não passarão. E onde nós encontramos a palavra de Deus? Na Bíblia. E é fato que o cristão, isso é uma incógnita, é uma coisa muito interessante. O cristão conhece menos a Bíblia que o ateu. O ateu, se você conversar com quase todos os ateus, você vai identificar que ele conhece a Bíblia, que ele lê a Bíblia justamente para refutar a Bíblia. Já o cristão, aquele que se diz cristão, é o que menos lê a Bíblia e é o que menos consegue defender a Bíblia. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer para você hoje 5 dicas para que você comece a ler a Bíblia, ainda hoje. E a primeira dica, sem perda de tempo, é essencial essa dica. Parece brincadeira, mas não é. Tenha uma Bíblia. Parece brincadeira? Mas é que eu sei que é muito fácil se conseguir uma Bíblia hoje. Graças a Deus nós estamos em um país que as Bíblias são permitidas, né? Nós temos fácil acesso a Bíblias. Mas o que eu estou falando especificamente é que você deve ter uma Bíblia que seja, primeiro, de fácil linguagem, ou seja, que traga uma linguagem que você venha entender o que se está lendo. Existem várias linguagens, vários tipos de tradução. Existem Bíblias com linguagens mais modernas, mais atuais, para que você venha entender o que você está lendo. Então, procure uma Bíblia, e aí você pode ir na livraria, você pode procurar na internet, você pode procurar aqueles que são, aqueles que têm Bíblias, para você ler um pouco dessa Bíblia, para você pedir informação dessa Bíblia, para você ter acesso à Bíblia, para ver se essa linguagem que você está adquirindo é uma linguagem que vai fazer com que você compreenda o que você vai ler. Dentro dessa dica eu acrescentaria: procure Bíblias de letras grandes, porque a Bíblia de letra grande vai facilitar você a ler melhor a sua Bíblia. Existem Bíblias slims, eu vou te apresentar uma Bíblia dessa agora, é essa daqui. Essa minha Bíblia de viagem é uma das... eu devo ter lá em casa pelo menos umas 25 por volta de 25 Bíblias, entre Bíblias de estudo, entre Bíblias de outras facções cristãs. Eu tenho Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eu tenho Bíblia católica, eu tenho Bíblia em quadrinhos, eu tenho Bíblia
em inglês, eu tenho Bíblia antigas, mas isso é porque eu coleciono Bíblias. Mas a minha Bíblia, que eu gosto de ler, é, é, é essa Bíblia aqui. Ela é mais fácil de carregar, não ocupa muito espaço, mas uma das coisas que joga contra essa Bíblia é justamente as letras. Elas são muito pequenas, não tem quase divisão, não existe divisão entre um livro e o outro, já acaba um livro, já começa o outro. Isso pode, se você não tem, se você não tem aptidão, você pode se atrapalhar um pouquinho. Então é preferível que você escolha uma Bíblia de maior tamanho, de maior letra, para você começar a ler a sua Bíblia, tá? Faça essa escolha com calma, tá bom? Vá na livraria, peça para ver, vá na internet, pesquise, você vai encontrar Bíblias muito boas, com letras muito grandes. Eu, inclusive, ganhei uma Bíblia dessa de uma irmã, a irmã Jussara me deu uma Bíblia dessa com uma letra muito grande. É uma Bíblia excelente para você começar a ler. Um abraço à irmã Jussara, lá de Petrópolis. A segunda dica que eu quero trazer para você também é uma dica muito importante. Eu quero acelerar para a gente não ficar, para não ficar muito extenso esse vídeo. A segunda dica é: não se preocupe em começar de Gênesis a Apocalipse. Quando você pega a Bíblia e a extensão da Bíblia, você vê que é um livro muito extenso. E aí você começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até chegar em Apocalipse, capítulo 20 e 22, é uma extensão muito grande. E não é que você não vá conseguir, não é que não aconselho você ler a Bíblia de capa a capa, você vai chegar lá, mas para o começo, para você se inteirar da palavra de Deus, para você começar a manusear a palavra de Deus, evite não vou dizer tentação, mas evite o impulso de querer começar em Gênesis capítulo 1. Você pode começar em Gênesis capítulo 1, mas para você começar, eu indico a você que comece por livros menores. Por livros menores. A Bíblia tem livros que se pode se chamar de livro, que é uma página. O livro de Judas, por exemplo, só tem um capítulo. Que tal você começar por esse livro? Que tal você começar por essa carta? Nós temos outros livros que são de menor tamanho, que vai dar para você ler 2, 3 capítulos diários, vai ser muito bom. E outra dica que eu dou a você é que quando você terminar de ler o livro, você marque os livros que você já leu. Tá vendo aqui? As minhas eu comecei a ler de novo, então estou marcando em outras cores aqui, em verde e amarelo, mas já tinha outras marcações aqui, certo? Então, quando você lê o livro, o livro que você está lendo, vai lá, marca esse livro, e aí você vai olhar no índice da sua Bíblia e vai dizer assim: poxa, eu estou começando a ler a Bíblia com mais frequência, eu estou conseguindo ler todos os livros da Bíblia, certo? Não é obrigatório, irmão, você começar em Gênesis. Esse negócio de, eu vou começar a ler a Bíblia e eu vou começar a ler a Bíblia toda, isso é desafio que algumas pessoas que já têm mais intimidade em ler a Bíblia, não é ter intimidade com a palavra, ter intimidade em ler a Bíblia, começam e fazem isso uma vez por ano, alguns conseguem ler 2 vezes por ano, mas isso não é o importante. O importante é que você comece a manusear a Bíblia, e para manusear a Bíblia, você tem que começar a manusear, ou eu indico, dou essa dica para você, a começar a manusear por livros mais simples. Eu quero passar para a terceira dica, e a terceira dica é justamente essa: comece por livros menores. Comece por livros menores. Se você começar a ler a Bíblia por Salmos, e os Salmos é interessante porque Salmos não tem capítulos, Salmos tem números, né? Salmo 1º, Salmo 2º, Salmo 3º, Salmo 23 e por aí diante. Você vai ficar espantado com a quantidade de salmo que tem. Passa dos 100 salmos. Então, quando você chegar lá no 20, do 23, 24, no 50, você já vai estar abismado. Então, pode-se ler um salmo ou outro, mas evite
começar por esse livro porque a dificuldade é um pouco maior. E quais são os livros que eu indico para você começar a ler a Bíblia? Tente começar pelos evangelhos. E um evangelho que eu indicaria para você começar é o Evangelho de João, o quarto evangelho. O Evangelho de João é um evangelho mais simples, de linguagem menos rebuscada, é uma linguagem que você vai entender, é um pouco filosófico, é um pouco um pouco a cara de João, né? Ele falando ali, ele faz uma parafrase entre o livro de Gênesis e o seu evangelho, é uma defesa do evangelho, tá? Então é um livro excelente, é um livro agradável, é um livro onde você vai encontrar versículos familiares como João 13,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai se inteirar desse capítulo todo, porque esse é o 16º versículo desse capítulo, então esse capítulo todo é muito excelente. Então comece por João, tá? A próxima dica que eu quero passar para você é: escolha um local ou um horário, na verdade, escolha um horário, o melhor horário para leitura. Para mim, o melhor horário para leitura é após eu acordar. Eu estou com a cabeça descansada, eu estou com os olhos descansados, eu estou com o corpo descansado, então eu vou e começo a fazer a minha leitura. Vou lá, escovo os dentes, troco de roupa, tiro o pijama, ou tiro a roupa que eu dormi, e sento, pego a Bíblia e vou ler, certo? Como eu troco de horário, e quando eu estou na plataforma eu trabalho à noite, e como eu trabalho à noite, então eu acordo de noite para poder começar a trabalhar. Mas quando eu estou em casa, eu acordo de manhã, faço o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o meu café, e aí com o meu café eu sento para ler a Bíblia, ou ler um livro junto com a Bíblia, ou ler um livro referente à Bíblia, com versículos da Bíblia. É esse o meu horário de leitura. Se você fizer assim, bem. Se você quiser, eu gosto de ler na hora que eu vou dormir, ok, faça isso. Mas retire um tempo do seu dia, 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora, ou o tempo que você tiver. Faça isso e procure fazer num local bem iluminado, né, e que seja silencioso, para você manter a sua concentração. A quinta e última dica é: ler a Bíblia é importante, mas é necessário muitas vezes um direcional. Tem pessoas que acham que eu vou ler a Bíblia hoje, então eu vou abrir a Bíblia no livro que abrir aqui, eu vou ler e Deus vai falar comigo. Não caia nessa não, isso às vezes não funciona, tá? Na maioria das vezes não funciona. O que eu indico para você ter uma direção na sua leitura bíblica? A primeira coisa que eu vou indicar para você são as revistas de escola dominical. Pastor, a minha igreja não tem escola dominical. No caso da minha, a minha não tem escola dominical. O que eu faço? Compra uma numa loja de livros, ou pede alguém que lhe ceda uma revista, porque depois de 3 meses a revista é trocada e a pessoa fica com a revista em casa. No meu caso, eu coleciono revista de escola dominical, então eu tenho em casa, mas tem gente que não coleciona e não faz questão de ficar com aquela revista, porque no trimestre seguinte já vai receber uma outra revista. Então essa pessoa pode te ceder a revista, e dentro da própria revista você vem com comentários, né, do autor da revista, e versículos bíblicos que já vem ali, a passagem bíblica já vem colocada na revista, que se chama leitura em classe. Você pode ler ali tanto na própria revista, como você acompanhar na Bíblia. Isso é uma ótima forma, é uma ótima dica de como você começar
a ler a Bíblia. A segunda dica que eu vou dar para você, e eu vou dar essa dica, não estou ganhando nada para isso, mas se um dia ele quiser me patrocinar, não ficarei triste, ficarei muito feliz e honrado, mas eu vou passar para você que a segunda dica de como direcionar a tua leitura da Bíblia é fazendo ou comprando ou adquirindo um livro como esse. Esse livro é o Café com Deus Pai. Essa aqui é a versão de 2023. Isso foi um presente que eu ganhei da minha mãe Nazaré. Beijão para ela. Júnior Rostirola é o autor desse devocional. Já saiu a edição de 2025. A minha esposa ganhou, coincidentemente, ela ganhou uma edição de 2025. Então ela está lendo lá em casa e eu estou lendo aqui. Você pode começar em qualquer dia do ano, porque não tem data fixa, tá? E você começa com um comentário do autor, um versículo base, e aqui você tem a indicação da leitura. Aqui, por exemplo, deixa eu até colocar aqui, ele indica para você ler o Salmo primeiro, no primeiro dia que você começar a fazer o devocional. Um livro muito bom, um livro que tem me ajudado bastante a direcionar a minha leitura bíblica e pode direcionar você também. Uma outra dica, e aí eu peço licença para te dar essa dica, porque, modéstia à parte, é algo especial para mim. Uma outra dica que eu quero te dar é este livreto aqui, A Jornada da Fé. Ele traz no seu escopo, traz nos seus assuntos a explicação do que é fé, a fé segundo a Bíblia, colocando a fé em ação, fé em Jesus, a recompensa da fé, aumentando a nossa fé. E esse versículo, esse livreto vem cheios de versículos falando sobre fé, que está espalhado por todas são versículos retirados de toda a Bíblia, e você vai ser abençoado demais. E é uma forma de direcionar a sua leitura bíblica, tá bom? O autor sou eu que vos falo, né? Se você tiver interesse em adquirir um exemplar desse livro, nós temos ele na forma digital e temos ele na forma física. A princípio eu fiz só para forma digital, para comprar e ler no celular, mas a pedido de algumas pessoas a gente mandou imprimir algumas cópias e a gente tem ele da forma física também, tá bom? Se você quiser, se você se interessar, vou deixar meu contato aí e você entre em contato comigo e a gente dá um jeito de um exemplar desse chegar na sua mão, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo com alguém que tenha essas mesmas dúvidas. Se você não tem essas dúvidas, ou se você tinha essas dúvidas, ou quer passar e compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe o seu joinha, deixe o seu like e se inscreve no canal para ajudar a gente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? No mais, última e principal dica para começar a ler a Bíblia: ore antes, durante e depois. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.